as aulas começaram e já começou a história da doutrinação, que eu sempre falo para vocês. Aqui a gente vai ver mais um caso e dessa vez não é na escola pública. Como eu já falo para vocês há um bom tempo, na escola particular isso também acontece e talvez de forma até pior. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que está aqui no meu cenário, eu deixo sempre o link aqui na caixa de informações. E comprando o livro através desse link, vocês estão ajudando o meu canal, então dá essa força aí para mim. Bom, vamos ao assunto do vídeo, que é a doutrinação, e dessa vez nas escolas particulares, e dessa vez numa escola particular que é bem carinha até, né? Apesar que não existe escola particular barata, né? Eu fui meio redundante agora, mas tudo bem. As pessoas têm a ideia de doutrinação é assim, que o professor vai chegar na sala de aula e vai dizer: abram o Capital na página 143. Vamos estudar hoje a teoria marxista. Mas não é assim. A doutrinação consiste justamente em colocar esse assunto do marxismo cultural camuflado em outras matérias. E é o exemplo que eu vou ler para vocês. Aqui a gente vai ver uma proposta de redação que diz o seguinte, né? O título lá, redação Bomba Relógio. Já começa muito lindo o texto que diz: a redução da maioridade penal é uma falácia fascista. Está afirmando aqui o texto que a redução da maioridade penal é uma falácia fascista. Agora me diz se esse não é o discurso que todos os movimentos sociais usam. Mas vamos adiante, né, com esse texto tão maravilhoso aqui. Aí diz que nada resolve, que os países que adotaram não reduziram a criminalidade, e blá 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 e blá blá blá, e que a Constituição prevê punição para maiores de 12 anos, mas eles não colocam aqui um comparativo, por exemplo, de países onde não tem essa porcaria do Estatuto do Desarmamento. E lá a criminalidade é muito menor. Eles não colocam esse comparativo. Eles também não falam que essa punição para os maiores de 12 anos é uma punição assim que praticamente não é punição. Eles só têm que cumprir uma medida socioeducativa. Também não falam no texto que os bandidos, os traficantes usam esses menores de idade justamente para assumir o crime deles porque eles não têm punição. E outro detalhe também que eles não falam aqui é que se um menor de idade de 17 anos esfaquear, matar, estuprar, degolar e fizer todas as atrocidades do mundo com uma pessoa, ele vai cumprir essa tal medida socioeducativa e no outro ano ele já vai estar de novo na rua fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez. Mas falar isso é discurso de ódio, é uma coisa que não pode falar. Aí fala um monte de idiotice aqui, coisas que o cara tirou, não diz da onde que ele tirou, qual foi o estudo, ele só diz assim, estudos mostram que, não dizem qual foi o estudo, não dizem se tem um outro estudo que diz o contrário. Aliás, é justamente isso que a Escola Sem Partido quer. Escola Sem Partido quer, e por exemplo, quando colocar um texto assim dizendo que tem esse dado que diz isso, tem que colocar o outro dado que diz o outro, que é para o aluno ter as duas hipóteses e pensar pela cabeça dele qual que faz mais sentido e não ser induzido a um pensamento que é o pensamento que a esquerda quer, que é justamente o que a gente vê aqui ao longo desse texto. No final lá, quando eles vão recomendar o aluno para fazer a redação, preste atenção de como eles direcionam totalmente o pensamento do aluno. Depois da leitura atenta do texto Bomba Relógio, defenda seu ponto de vista sobre o assunto em um texto dissertativo em prosa sobre o seguinte tema: deve-se reduzir a maioridade penal? Até aqui, tudo bem. Se fosse só isso, o aluno poderia, né, dar o que ele pensa, se deve ou se não deve reduzir. Apesar de que para ele formar um assunto ele teria que ter dois textos, um falando a favor e o outro falando contra, e não só um falando contra, né? Porque isso daí já induz o pensamento do aluno, e aliás é uma técnica de manipulação mental, a dissonância cognitiva, que está nesse livro aqui do cenário, Maquiavel Pedagogo, que eu recomendo a leitura para quem ainda não leu. Se quer saber um pouquinho melhor como funciona essa história toda, tem que ler o livro. Aí diz, selecione, organize e relacione de uma forma
Coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Apresente a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E é aqui que está toda a chave da história, porque aqui abre uma brecha. É um critério muito subjetivo. Se o aluno falar que ele é a favor da redução da maioridade penal, o corretor pode julgar que ele está ferindo os direitos humanos e zerar a redação dele. Porque é exatamente assim que acontece no Enem. No Enem também tem essa cláusula do tal direitos humanos, que na verdade a gente sabe que é o direito dos manos, né? Só serve para defender os manos. O bandido tem direitos humanos, mas a vítima não tem. Mas enfim, esse não é o assunto aqui. Eu só quero mostrar para vocês como eles conduzem o pensamento do aluno para o ponto onde eles querem e ainda obrigam o aluno a escrever uma coisa que ele não pensa. Então, o aluno desavisado, que não sabe como isso funciona, cai e acaba mudando o seu comportamento. E o resultado é, quando ele sai da escola, um militante do PSOL usando saia e indo na manifestação a favor do feminismo. É isso que acontece. Outra coisa interessante é assim, se a gente for analisar, como é que um aluno, numa redação da escola, vai ferir os direitos humanos? Ele está escrevendo no papel o pensamento dele, ele não está agredindo ninguém, óbvio que ele não vai escrever ali, não, eu acho que tem que matar todo mundo. Aí se ele escrever uma coisa dessa, tem que no máximo encaminhar para um psicólogo. Agora, ficar induzindo o pensamento de aluno é essa que é a doutrinação escancarada que eu falo tanto aqui e que tem gente que diz que eu sou maluca.